Muito boa noite e bem-vindos à Hora de Jornal. Vamos conhecer os principais destaques da presente edição. 7 mortos, 164 casas queimadas em novo ataque em Cabo Delgado. Aprovada proposta de revisão da lei do quadro jurídico para a implementação das autarquias locais. Estão a disparar de que maneira? Residentes de Xiango colocam barricadas na estrada. Notícias para conhecer o desenvolvimento já a seguir. 7 pessoas morreram na madrugada desta terça-feira em mais um ataque protagonizado por supostos homens pertencentes ao grupo terrorista Al-Shabaab no distrito de Macomia, em Cabo Delgado. Trata-se do segundo ataque em menos de 10 dias. Durante este período, os ataques em Cabo Delgado já fizeram pelo menos 20 vítimas mortais. No ataque da madrugada de hoje, 160 casas foram queimadas e 5 viaturas destruídas. Uma noite para esquecer na comunidade de Naúnde, no distrito de Macomia, em Cabo Delgado. Passavam poucos minutos das 23 horas desta segunda-feira, quando a população apercebeu-se da presença de um grupo estranho na zona. O que era desconfiança, em pouco tempo tornou-se real. Os criminosos ainda cumprimentaram algumas pessoas que estavam sentadas em grupo e, de seguida, desencadearam atos de violência. Entraram de casa em casa, com recurso a katanas, assassinaram 6 pessoas e a 7ª foi morta com recurso a uma arma de fogo. Enquanto uns matavam, outros queimavam casas e carros estacionados algures. Mataram 7 pessoas, 6 com katanas e uma foi balaqueada. E 7 também feridos. 7 feridos, 5 carros queimados, 164 casas queimadas. Então foi assim e foi até às 2 horas. Pronto. Aí eles já tinham ausentado e a tropa vinha. Ficamos até amanhecer. Agora começamos já a vasculhar em que encontramos esses corpos cortados. Uma estava ali no mercado, cortaram-lhe, então a cabeça puseram dentro do mercado. E o outro ali só catanaram todo o corpo. E o outro ali também tirou a cabeça, puseram ali, até puseram em cima. Nem um gado caprino escapou. Na mesquita local, queimaram esteiras e fizeram uma vítima. Aqui na mesquita já mataram esse homem aqui, esse marimo aqui, e um rapaz, eles tinham apanhado, mas o rapaz já fugiu, não conseguiram matar. Entraram ali dentro da mesquita, queimaram aqueles alcorãos e capulana que estende-se ali na mesquita. A STV chegou por volta das 10 da manhã. Muitos enterros já tinham sido realizados, como mandam as regras da religião muçulmana, só que não todos. É o pai dos falecidos. Este homem convida-nos para entrar na sua casa. No interior, encontrava-se o corpo do filho e do sobrinho. Quando chegaram aqui, logo pediram salam aleikum. Então nós respondemos aleikum salam. Logo apanhou estes 2 filhos. Estiveram aqui outras mulheres. Agora aquelas mulheres não foi interessado com eles. Diretamente foi interesse com aqueles homens. Logo apanhou os 2 homens, amarrou. Este uma pessoa, meu filho, eu quando parei aquele coqueiro, logo cortou a cabeça e o outro tirou a caracanta, logo perderam vida. A consternação é grande e o impacto desta tragédia vai para além dos números. Só nesta casa em que morreram 2 homens, 16 crianças ficaram desamparadas. Não têm, a partir de hoje, os seus pais, que eram, na verdade, os seus protetores. É uma situação esta que vai ter um impacto enorme, não só hoje, mas como daqui para sempre. É toda a vida dessa juventude, dessas crianças, que está marcada por esta tragédia.
As forças de defesa e segurança foram alertadas da ação dos criminosos e chegaram 1 hora depois de ter começado o terror. Não foram a tempo de encontrar os autores, mas pelo menos conseguiram os repelir. Agora prossegue uma operação de caça aos homens nas matas. Enquanto isso, ninguém consegue mais dormir aqui. Para evitar mais uma noite de insônia, devido à insegurança instalada, a população está a deixar a localidade. São homens, mulheres e crianças que carregam o que podem e caminham quilômetros e quilômetros para se livrar do fantasma deste conflito. Portanto, ouvimos o retrato da comunidade de Nahundi, que fica mesmo na zona de Mucojo, aqui no distrito de Macomia. É um sentimento de uma população que foi surpreendida indefesa, não obstante já havia um certo alerta, até porque, conforme ficou claro nessa peça de reportagem, quando o grupo chegou naquela comunidade, as pessoas não estavam ainda a dormir. Tinham-se formado alguns grupos de vigilantes, entre aspas, e quando eles se aperceberam que na via principal que dá acesso àquela localidade, acabaram contornando e entraram por outra via, surpreenderam as pessoas e começaram a desencadear todo esse ato de violência que podemos testemunhar na peça de reportagem que passou já a seguir. É preciso ressalvar que neste momento continua a perseguição desses homens por parte das forças de defesa e segurança pelas matas, pela mata dentro aqui no distrito de Macomia. Há um desdobramento e também é visível a presença dos homens do exército nas principais comunidades que saem, por exemplo, daqui da vila sede de Macomia até mesmo aquele ponto, porque conforme pode-se perceber, as vilas, as localidades têm sido os pontos preferenciais porque tem um certo aglomerado de pessoas, então esses grupos de insurgentes têm se dirigido a esses pontos à calada da noite, sobretudo à madrugada, para poderem desencadear esses atos. É por isso mesmo que há uma forte presença dos militares, mas também de outros elementos das forças de defesa e segurança que procuram a todo custo recolher informação que possa conduzir à neutralização desses grupos que têm semeado o terror aqui nos distritos da parte central e norte da província de Cabo Delgado. Conforme o Hermínio José fez referência, em menos de 30 dias já são 20 civis mortos aqui no distrito de Macomia, mas também no distrito de Palma, tendo em conta que os primeiros casos aconteceram no dia 16 e depois dia 27 e este de ontem. É um sentimento que, aliás, é uma situação que está cada vez mais a tirar as comunidades do interior. As pessoas procuram refúgio nas zonas como nas vilas sedes, aqui em Macomia, no caso concreto, e essa situação pode, no futuro breve, necessitar de uma intervenção humanitária, porque as pessoas estão a deixar para trás os animais, estão a deixar a produção das machambas, então esta deslocação da população vai criar um grande desequilíbrio. E no habitual briefing semanal, o Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, em Maputo, discutiu e debruçou-se sobre este assunto. Vamos acompanhar a peça. A sala de imprensa do Comando-Geral da PRM foi pequena esta terça-feira para acolher jornalistas nacionais e estrangeiros ávidos de ouvir a versão da polícia sobre os acontecimentos da última madrugada no distrito de Macomia, em Cabo Delgado. O porta-voz da polícia explicou que se trata de um ato perpetrado por 6 pessoas que estão sendo perseguidas pela PRM. E esta perseguição visa fundamentalmente deter estes indivíduos e os responsabilizar na sequência destes mesmos terem irrompido nesta aldeia de Naúde e terem retirado a vida a 7 concidadãos, ter ferido a outras 4 pessoas e houve também a queima de algumas residências usando o isqueiro para indicação, mas devido à situação do vendaval que se registrava no momento, houve propagação tanto do fogo que acabou incidindo sobre 164 residências neste momento. Há indicação de também terem sido destruídas 4 viaturas.
À semelhança do que aconteceu em Palma, todas as vítimas foram mortas a katana e Inácio Dina diz que não restam dúvidas de que se trata de fragmentos do mesmo grupo já fragilizado pelas forças de defesa e segurança. Que é um grupo bastante fragmentado, que em pequenos agrupamentos vai procurando demonstrar alguma resistência que já não tem. Sobre a denominação Al-Shabaab que o grupo tem recebido, o porta-voz da polícia diz ser irrelevante, tanto mais que os mesmos não se identificam como tal e não se conhece nenhuma reivindicação de cariz político ou religioso do grupo, pelo que aos olhos da polícia está-se perante delinquentes comuns. Eles próprios não assumem que pertencem, portanto, a estes grupos. O que nós reafirmamos é que se trata de malfeitores, são criminosos que estão a cometer homicídios, ofensas corporais, danos, fogo posto e vários outros crimes. Questionado se o facto de as populações estarem a abandonar as aldeias não seria sinal de que as forças de defesa e segurança não estão a conseguir garantir a segurança, Inácio Dina não foi muito específico na resposta. Não sei se chamaríamos isso de não conseguir. O que nós estamos a fazer é redobrar aquilo que é o esforço, nos desdobrarmos em diversos pontos, reforçarmos os efetivos e definirmos medidas que possam estancar o cometimento desses atos. E uma prova foi dada, foram em confrontação abatidos 9. Questionado se não havia risco de haver inocentes entre os mortos, o porta-voz da polícia falou de descrições que não deixam margens para dúvidas. Estamos a dizer que nós estamos a perseguir pessoas abstratas, temos características devidamente descritas, é sobre estas características, sobre estes indivíduos que nós estamos a perseguir, a caçá-los para a devida responsabilização. Mais uma vez, os ataques registrados em Cabo Delgado não estiveram na agenda do governo na sua sessão do Conselho de Ministros desta terça-feira. Esse assunto não foi debatido no Conselho. Não foi debatido o assunto na sessão. Em relação ao ataque de Macomia, ainda não há nenhum detido. O espectro dos ataques já em Macomia, província de Cabo Delgado, trazidos por Ricardo Machava e de seguida o pronunciamento da Polícia da República de Moçambique. Damos seguimento às notícias no Jornal da Noite, olhando para outro ângulo da informação. Residentes do bairro de Chiango, na cidade de Maputo, colocaram barricadas na circular de Maputo, condicionando o trânsito rodoviário durante as primeiras horas desta terça-feira, em protesto contra os recorrentes atropelamentos. Irmã filha! Nossos filhos estão a acabar aqui na estrada. Está a acabar, ainda agora queremos justiça e nosso filho foi atropelado. Este é um exemplo de uma mãe em desespero depois de saber que o filho acabava de ser atropelado por uma viatura que provavelmente seguia a uma velocidade excessiva na estrada circular de Maputo. Contra este e outros atropelamentos registrados nesta via, os residentes de Chiango decidiram colocar barricadas, interrompendo a circulação de viaturas nas primeiras horas desta terça-feira. E foi necessária a intervenção da Polícia de Proteção Civil, intervenção rápida, canina, municipal e de trânsito para dispersar os manifestantes. A polícia viu-se ainda obrigada a recolher aqueles que eram vistos como sendo os cabecilhas. A ação só aumentava os ânimos destes. Agora com desesperação é para quê? É justiça isso, pai. É justiça, chega, vocês estão a disparar de que maneiras? Por que não chega a unir as pessoas por o coisa exata na hora? Este mesmo ano, em janeiro, bateram o marido, morreu aqui mesmo. Bateram o filho, morreu aqui mesmo. Nós queremos lomba. 10 pessoas morreram aqui. Tatiana, uma criança inocente foi atropelada aqui. Aquele dia foi atropelado, feito um cão. As minhas crianças estão a morrer na estrada. Meu marido morreu na estrada. É missão do que de serviço. Até agora não recebo, não faço nada. Agora assim também. Estou a vir chorar as minhas crianças que
morreram aqui. Porque o trânsito estava interrompido e grande parte da massa laboral de estudantes e alunos ficou retida, a variação dos transportes na autarquia de Maputo viu-se obrigada a correr ao local. Depois de se reunir com os manifestantes, disse que uma das medidas urgentes é a colocação de semáforos. Vamos colocar mais ou menos um semáforo com a botoeira, que é para poder mais ou menos permitir que nas horas normais, hora de entrada e saída, as crianças possam acionar o semáforo para poderem sair para fazer a travessia com segurança. Essa é uma estrada arterial, tem características próprias, há algumas medidas que não podem ser adotadas, então temos que tentar mais ou menos evitar. O cenário chegou a causar a interrupção temporária de aulas na escola primária de Xiango. Vamos continuar a conversar com a população. Eu penso que estará, como estão a ver neste momento, penso que já não estamos com ninguém aqui. Cada um está a tentar digerir o que ele fez mesmo aqui. E é pessoa adulta, o nosso aluno que esteja fora disso aí. Até a nossa retirada, a polícia tinha conseguido controlar a situação, até porque a população já estava dispersa e o trânsito rodoviário tinha sido restabelecido. Isaac Langa, Joaquim Manique, STV. 2 supostos ladrões foram abatidos pela polícia e uma terceira pessoa, por sinal, uma senhora, foi ferida com gravidade depois de uma troca de tiros com as autoridades, minutos depois de terem roubado 70 mil meticais num estabelecimento comercial no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala. 5 malfeitores, entre eles esta senhora, que se dedicavam ao assalto com recurso a esta pistola, foram interpelados pela polícia no último fim de semana, minutos depois de terem protagonizado mais um assalto num estabelecimento comercial na região de Xiracicua, distrito de Nhamatanda, onde roubaram cerca de 70 mil meticais. Durante a perseguição, os supostos ladrões dispararam contra a polícia e esta também disparou. Na troca de tiros, 2 dos integrantes da quadrilha foram baleados mortalmente. Há uma terceira senhora, esta que foi alvejada, está ferida com gravidade e foi socorrida ao Hospital Central da Beira, onde encontra-se a receber tratamentos médicos intensivos, enquanto que 2, tanto componentes também do grupo, expuseram-se em fuga. Daí estarem a acontecer diligências para a localização tanto dos mesmos. Enquanto isso, houve esta apreensão tanto da viatura, a arma também foi apreendida, ainda contém 4 munições e o auto já foi lavrado e deve seguir a sua tramitação normal. Refira-se que recentemente a comunidade de Nhamatanda queixou-se ao Presidente da República de sucessivos assaltos protagonizados por homens munidos de armas e katanas. Na ocasião, o comandante provincial garantiu que a polícia iria desmantelar as quadrilhas dos malfeitores. O Governo aprovou hoje a proposta de revisão da lei que aprova o quadro jurídico para a implementação das autarquias locais. O Executivo aprovou ainda a proposta de revisão da lei que estabelece o quadro jurídico para a eleição de edis e membros da Assembleia Municipal. Nesta sessão, o Governo apreciou e aprovou as seguintes propostas de revisão a submeter à Assembleia da República. A Lei de Revisão da Lei nº 2/2097, de 18 de fevereiro, que aprova o quadro jurídico para a implementação das autarquias locais. A Lei de Revisão da Lei nº 7/2013, de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 10/2014, de 23 de abril, que estabelece o quadro jurídico para eleições do Presidente do Município e dos membros da Assembleia Municipal e de Povoação. As propostas de revisão visam adequar estas leis à recente revisão pontual da Constituição da República, 2018, bem como aprimorar a logística sistemática adotada. Ainda na sessão ordinária do Conselho de Ministros desta terça-feira, o Governo analisou os resultados preliminares do recenseamento eleitoral. Nos distritos autárquicos, 88,03% dos eleitores previstos inscreveram-se e nas autarquias locais também se inscreveram cerca de 90% dos eleitores previstos. E porque a ilha de Moçambique corre o risco de desaparecer por causa da invasão das águas do mar, o Governo disponibilizou mais de 31 milhões de meticais para a reabilitação do muro de proteção da cidade. O decreto que aprova a transferência extraordinária atinente a apoiar a reconstrução do muro de proteção da cidade de Ilha de Moçambique.
o decreto determina a transferência extraordinária de 31.570.800 meticais do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, para o Conselho Municipal da cidade de Moçambique, com vista a apoiar a reconstrução do muro de proteção e minimizar os impactos socioeconômicos da sua degradação. O governo anunciou ainda a resolução que autoriza a cobrança de taxas de portagem na Estrada Nacional número 6, no troço Beira-Machipanda. Uma mulher de 22 anos de idade deu à luz um bebê do sexo masculino e, seguidamente, o jogou na latrina. A contas com a polícia, a indiciada confessa o crime e diz que tal foi motivado pelo fato do homem que a engravidou ser casado. Esta jovem, de 22 anos de idade, é natural do distrito de Manica. Deixou os pais e foi fixar-se no Chimoio a fim de frequentar o curso médio de administração pública. Foi aqui onde teve uma relação com um jovem casado, da qual resultou na gravidez indesejada, segundo contou. Liguei para o pai da criança, estava a ligar. Não, você assume como você assumiu a primeira criança. Quando eu pensei, vou ficar com essa criança até onde? Apanhei chapa, era uns 19 e tal, para Manica. Cheguei, a criança não estava tão bem. Cheguei num quarto de banho de um senhor, quase vizinhança da minha casa. Lancei o bebê aí. Este é o terceiro caso de infanticídio que se registra na cidade de Chimoio durante os primeiros 5 meses do ano, sendo que nos 2 anteriores as indiciadas apontaram a pobreza como estando na origem do cometimento do crime. Queremos deixar mais um apelo às mulheres para que respeitem o bem fundamental do homem, que é a vida. Ninguém a deve tirar, seja por qualquer for o motivo. Seguimos com outras notícias do país. O Conselho Diretivo da CTA faz balanço positivo do primeiro ano que dirige a organização empresarial. O programa da atual direção da Confederação já foi executado 37,5%. A 29 de maio de 2017, o atual elenco da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, tomava posse. Um ano depois, o Conselho Diretivo reuniu o setor privado, público e parceiros de cooperação para fazer o balanço do primeiro ano da sua governação. Um olhar em torno da materialização das ações previstas no nosso plano estratégico 2017-2020 permite-nos concluir que já foram executados 37,5% das ações inseridas nos 5 pilares programados para esses 3 anos. Agostinho Vuma, presidente da CTA, considera a descentralização da CTA um dos principais ganhos da organização, que tem agora uma cobertura de 50% do país. Outro destaque vai para as realizações do diálogo público-privado. Importantes instrumentos foram aprovados, como são os exemplos do visto de fronteira, que foi um grande desafio do ponto de vista de segurança. A taxa de turismo, a simplificação de procedimento consubstanciada na revisão do Código Comercial, registro predial, obtenção de eletricidade, pauta aduaneira, aviação civil e comércio internacional. No evento, o presidente do Conselho Diretivo da CTA fez ainda referência aos desafios que o setor privado enfrenta atualmente. Continuamos a enfrentar desafios para a inteira realização dos objetivos da nossa governação, com enfoque no agronegócio. Isto deve começar com o empoderamento dos pequenos produtores, tornando-os capazes de produzir em escala e estabelecer ligações com o mercado para a comercialização da sua produção. A CTA considera ainda como desafios a simplificação dos procedimentos no processo de legalização das empresas e a redução dos custos. Ainda hoje, a CTA fez o lançamento do aplicativo CTA Connect. Através da plataforma móvel, os interessados terão acesso à informação do mercado, de empresas e das oportunidades de negócio. Negócios no bolso. É assim descrito o aplicativo lançado nesta terça-feira pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique. A plataforma irá fornecer informações sobre as realizações da CTA e as oportunidades de negócios. Se nós formos para aplicações que dão, por exemplo, oportunidades de negócios,
nós termos a facilidade de dar um tratamento personalizado. E as notícias que vão aparecendo, alertando sobre alguma legislação ou sobre alguma contratação creditícia que o empresário tenha concorrido no âmbito dos protocolos que nós estamos a desenvolver, tem tanto facilidade de ter esta informação. Na mesma ocasião, a CTA assinou 2 memorandos de entendimento com a Aval Moçambique e o outro com a GAIN. A parceria com a Aval Moçambique vai facilitar a prestação de serviços das empresas nacionais àquela multinacional. Então esse acordo vai permitir uma troca de informações entre a Vale e a CTA para que as empresas moçambicanas possam participar de concursos na Vale. A parceria com a GAIN vai permitir o aumento no mercado de alimentos fortificados. Apoiar e promover a produção de mais alimentos nutritivos made in Moçambique, com a matéria-prima moçambicana a ser consumida em Moçambique pelos moçambicanos, mas também o apoio a setores específicos e algumas cadeias de valor. Os 2 memorandos têm a validade de 1 ano, que podem ser prorrogados. A Presidente da Assembleia da República espera que os consensos que levaram à aprovação da revisão pontual da Constituição caracterizem também a sessão extraordinária do Parlamento, marcada para 21 e 22 de junho corrente. Verónica Macamo falava hoje no encontro que manteve com diplomatas. A Presidente do Parlamento manteve esta terça-feira encontros em separado com o embaixador da Cuba e com a alta comissária da Grã-Bretanha. Com o embaixador da Cuba, o objetivo era discutir a cooperação, enquanto a diplomata britânica ia ao Parlamento se despedir por ter terminado o seu mandato. Foi no âmbito destes encontros que Verónica Macamo falou da sessão extraordinária da Assembleia da República, convocada para 21 e 22 de junho. O que valeu para a apreciação da revisão, para a revisão da Constituição, foi fundamentalmente a ideia, a importância de tudo fazer para que a paz seja não só um elemento que vai durar, mas também que efetivamente criar condições para que nós possamos dizer em Moçambique não à guerra, nem hoje nem amanhã. Eu acredito que esse desidrato, sendo o desidrato dos moçambicanos, e nós aqui estamos para defender os interesses dos moçambicanos, efetivamente vamos aprovar como aprovamos a Constituição. Portanto, acho que é um problema de tempo, do timing, como se costuma dizer. Portanto, quando nos encontrarmos nos dias 21 e 22, nós vamos aprovar. Joanna Quensberg, diplomata britânica, saudou os consensos que caracterizaram a aprovação da revisão da Constituição e espera que os entendimentos prevaleçam para que se alcance a paz efetiva. Eu apresentei os parabéns à Sua Excelência, à Senhora Presidente, pela Assembleia da República ter combinado neste ambiente muito consensual e com esta missão, eu usei a palavra missão, essa missão muito importante, importantíssimo para o povo moçambicano, de combinar este consenso dentro do prazo determinado. Já o embaixador de Cuba falou da cooperação entre Moçambique e o seu país e diz que Cuba continua a apoiar Moçambique em vários setores. Temos o propósito de continuar a trabalhar conjuntamente com a Assembleia Nacional e com Moçambique para impulsionar a nossa agenda bilateral, que é muito longe, muito concreta, que tem propósitos e objetivos muito pontuais. Lembre-se que Moçambique e Cuba têm relações históricas, sendo que aquele país da América Central tem apoiado Moçambique, em particular na formação e na saúde. Representantes de mais de 25 países, incluindo especialistas e investidores nas áreas de conservação, são esperados na Conferência Internacional do Turismo, baseado na natureza. O evento, que inicia quinta-feira, contará com a presença do Presidente da República, Filipe Nyusi, e do antigo estadista do Botsuana, Ian Khama. Depois de Quênia e Índia, Moçambique acolhe de quinta-feira a sábado a Conferência Internacional do Turismo, baseado na natureza. Trata-se de uma parceria liderada pelo Banco Mundial e que visa promover a conservação da natureza e o desenvolvimento sustentável.
Por isso, Moçambique quer expor os resultados do trabalho feito nos últimos 3 anos nas áreas de conservação. Acreditamos que as áreas de conservação em Moçambique tiveram um salto qualitativo e por isso Moçambique já estará em condições de pôr este capital natural ao serviço do investimento no turismo. Já há registros muito grandes no combate à caça furtiva, no envolvimento e desenvolvimento das comunidades, na implementação dos planos de maneio e estes resultados colocam Moçambique de facto numa situação privilegiada. Em Maputo, são esperados representantes de mais de 25 países, além de especialistas em conservação e investidores nacionais e internacionais no turismo de conservação. A personalidade principal será o Presidente da República, que é quem tem liderado este processo de diplomacia económica. Ao longo destes 3 anos viajou um pouco por todo o mundo e sempre fez questão de sentar-se com investidores, potenciais investidores. A convite de Sua Excelência o Presidente da República também estará o ex-presidente do Botsuana, Ian Khama. Estarão delegações dos países vizinhos, naturalmente da região, com ministros a representarem também alguns países, investidores estratégicos que têm cultura e tradição de investir nas áreas de conservação no turismo, também organizações filantropas que atuam neste setor. Já o ministro do Turismo diz que, além das potencialidades turísticas de Moçambique, o governo vai expor as facilidades criadas para a atração de mais turistas. Inclusivamente essa questão de vistos que permitiu que mais gente entrasse em Moçambique. Repare que os dados recentes sobre a estatística no primeiro trimestre apontam um crescimento de 6,6% para o turismo. Portanto, é resultado dessas mudanças, dessa redução das barreiras que nós concebemos ao longo desses 3 anos. Reduzimos o valor da entrada, porque nós éramos o destino mais caro da região. Para vir a Moçambique, que rondava entre os 80 e 90 dólares, reduzimos para 50 dólares, que é o standard ao nível da região da África Austral. A Conferência Internacional do Turismo baseado na natureza é co-organizado pelos Ministérios da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e da Cultura e Turismo. Momento para uma breve pausa. No Jornal da Noite nós voltamos já a seguir com mais notícias. Até já. Esperamos por si. Bonabon, é mesmo bom de verdade. Bonabon, é um carinho para dar. É um prazer embrulhado, é um toque de amor. Bonabon, para mim, para te dar a ti. Bonabon, no melhor chocolate, junta-se um suave creme de amendoim e biscoito crocante. Bonabon, recheado de prazer. Bonabon, tem tudo aqui para ti. Oceana, valor e qualidade. Push, mistura de sabor. Push, a pastilha crocante que por dentro tem sabor. Push, recheada de sabor. É só pôr na boca e curtir as sensações. É mesmo assim, deixa te levar por essa onda de sabor, já? Push, mistura de sabor. No app, agora é Push, a pastilha crocante com um recheio líquido cheio de sabor. Oceana, valor e qualidade. Como desenvolver o turismo baseado na natureza? Como fazer do turismo uma atividade que conserva a vida selvagem? Como transformar as áreas de conservação em bens turísticos sustentáveis? Para promover, debater e decidir sobre estes temas, o Governo de Moçambique junta de 7 a 9 de junho líderes globais, investidores e especialistas em conservação na Conferência Internacional sobre Turismo Baseado na Natureza. Agora é Push, a pastilha crocante com um recheio líquido cheio de sabor. Oceana,
valor e qualidade. Lembras-te quando era preciso sair de casa para visitar outros sítios? O mundo mudou e tudo evoluiu. A voz transformou-se em texto e o texto em imagem. O dinheiro ganhou novas formas. Tudo isto já foi coisa do futuro, assim como os hologramas. Porque o futuro é principalmente sobre oportunidades. Vem com a Vodacom descobrir o amanhã. O futuro é tudo bom. Vamos? Para a minha família atarefada, é importante que as guloseimas sejam saudáveis. Por isso, adorei descobrir o iogurte Ultramel da Danone, tão saboroso e cremoso. É muito conveniente e versátil. Posso guardá-lo no armário ou na geleira. Com 6 sabores de frutas, é óbvio que todos adoram o seu paladar. Fortificado com vitaminas A e D, é delicioso e nutritivo. Procure pela nossa nova embalagem melhorada, iogurte Ultramel da Danone, com mais vitaminas e cálcio, mas com o mesmo excelente sabor. Danone. Oceana. Valor e qualidade. Nós preparamos um programa que falou de deveres e direitos. É bom, eu sei que é bom. Cheira a tu e eu. A voz é uma das principais ferramentas que as pessoas têm para se expressar. O seu uso é um comportamento diário e, por vezes, inconsciente. Usamos a voz para falar e cantar, mas também para gritar, rir, tossir e chorar. E é em meio a esse uso tão natural da voz que podem surgir problemas. Cumpri o tratamento num período de 15 dias, retomei, fui reavaliada. Sidónia é docente há 7 anos e há 5 anos lhe foi diagnosticado um problema nas cordas vocais. Numa bela manhã, quando acordei, não conseguia exprimir algumas palavras. Estava com as amígdalas dilatadas e, ao mesmo tempo, tinha os nodos nas cordas vocais. Para resolver os problemas, a docente do Instituto de Ciências de Saúde foi submetida a 2 cirurgias. Primeiro extraí as amígdalas no dia 10 de janeiro de 2013 e no dia 3 de fevereiro retirei os nodos das cordas vocais. Hoje, Sidónia sente-se melhor, mas continua a fazer consultas de controlo e sessões de terapia da fala. Eu aprendi quando falar, como falar, com quem falar, não gritar, não falar em tom alto, nunca estar sem uma garrafa de água. Ouvir a minha voz não sair. Não. Quem também faz sessões de terapia da fala é a Amélia. Há 4 anos foi detectada um nódulo nas cordas vocais e passou por uma cirurgia, mas continua com limitações. Cantava na igreja, fazia tudo, carregava, trabalhava, mas agora não consigo fazer nada. Mesmo falar é difícil. Em Moçambique não há estatísticas globais, mas o maior hospital do país registrou 61 pessoas que procuraram serviços de terapia de fala no primeiro trimestre do ano. 40 são de causa funcional e 21 de causa orgânica, sendo 53 do sexo feminino e 8 do sexo masculino, com uma idade compreendida entre 30 e 50 anos. Especialistas alertam que é preciso cuidar da voz com a mesma atenção que se cuida do corpo. A nossa voz é que identifica-nos como pessoa e, fora isso, emite as nossas emoções. As causas dos problemas vocais podem ser funcionais, quando resultam do mau uso da voz, ou orgânicas, quando resultam de lesões nas cordas vocais. E temos aquilo que chamamos como abuso vocálicos, que podem vir a culminar no funcionamento ou aquilo que chamamos de disfonia funcional, que é na base do grito, quando a pessoa grita muito ou tem uma tosse progressiva ou prolongada. Esses problemas também podem vir a culminar na emissão da voz. E a prevenção pode ser feita com medidas simples, tais como beber muita água. Consumir bastante água. O mínimo do dia, em 24 horas, tem que ser 2 litros de água. Esse aqui é o mínimo aceitável. E quando a temperatura mudar ou
está a fazer o frio, poderem as pessoas agasalharem-se. As sessões de terapia da fala são feitas através de exercícios adequados à condição de cada paciente. Puxa o ar, enche a barriga com ar, primeiro. O som tem que ser ao mesmo tempo. Além dos exercícios, os pacientes são dados outras recomendações, algumas das quais não são fáceis de cumprir. As coisas todas que disseram, qual é a mais difícil de seguir? É não falar, não consegue cumprir, não falar, porque as crianças... A mais difícil é aquela de ter que imitar o gesto, o som com E. Ela é muito difícil porque ela exige muito do paciente. Tens que relaxar completamente, esquecer, desligar. Profissionais que usam a voz... Vamos às notícias no Jornal da Noite. Celebra-se hoje o Dia Mundial do Ambiente. E como forma de celebrar a data, o Centro de Formação Jurídico e Judiciária juntou formadores e formandos para recolher resíduos sólidos no Mercado de Santos, no município da Matola, província de Maputo. Sob tema Acabe com a poluição plástica, o mundo celebra esta terça-feira o Dia Mundial do Ambiente. Para este ano, a sede mundial das celebrações desta data é a Índia, um país que apresenta um nível considerável de reciclagem de plástico. Em Moçambique, para celebrar o Dia Mundial do Ambiente, formadores e formandos do Centro de Formação Jurídica e Judiciária organizaram uma ação de limpeza no Mercado Santos, no município da Matola, onde foram recolhendo plásticos e retiraram outros resíduos sólidos existentes naquele local. Aqui os utilizadores, tanto os vendedores como os utentes, descartam plástico de forma indiscriminada. Daí que temos já, só nesta área, já recolhemos o plástico e a quantidade aí recolhida aí atrás já ela já representa, não é, a quantidade do plástico que nós retiramos do chão. Portanto, é importante que as pessoas fiquem consciencializadas sobre o mal que estes sacos plásticos podem causar ao meio ambiente. Todo o plástico e lixo recolhidos nesta operação deverão ser encaminhados ao Conselho Municipal da Matola. Eles estão encarregues de fazer o tratamento do plástico, todos os resíduos sólidos. Estima-se que ao longo da última década a humanidade produziu mais plástico do que em todo o século passado. E se o ritmo continuar, a Organização das Nações Unidas alerta que o mar pode passar a ter mais plásticos que peixe. A Procuradora-Geral da República considera que a impunidade faz com que não haja colaboração na denúncia de casos de corrupção no país. Beatriz Buchil refere que a responsabilidade financeira, disciplinar e criminal e até as decisões devem ser mostradas e retirados os bens dos autores dos respectivos crimes. A Procuradora-Geral da República, que se encontra em Nampula, deixou estas recomendações no encontro que manteve com inspetores setoriais de diferentes níveis nesta província. Na ocasião, os inspetores apresentaram as preocupações que encaram no exercício das suas funções, entre elas casos de impunidade. Nem todos os órgãos de controle interno funcionam. Então, esta questão está-nos a arranjar um constrangimento. Necessidade de reintrodução do subsídio de risco do inspetor. No passado, o inspetor tinha um subsídio de risco. Se nós conseguirmos educar as crianças para não se envolverem em atos de corrupção na escola e em outros momentos da sua vida, teremos resolvido significativamente o problema da corrupção. Intervindo, a Procuradora-Geral apelou os inspetores a se envolverem com determinação no combate à corrupção. Beatriz Buchil referiu que a responsabilidade financeira, disciplinar e criminal e até as decisões devem ser mostradas e retirados os bens dos autores dos respectivos crimes. Nós não temos o direito de violar procedimentos por ser chefe. Outra questão, não é por acaso que relativamente à área de corrupção nós temos mecanismos de denúncias anónimas.
E se há sensibilidade em relação à denúncia de algum ato criminal, vamos seguir outros sistemas. E essa questão de impunidade, e isso é que faz com que muita gente não colabore. A responsabilidade disciplinar, a responsabilidade financeira, a responsabilidade criminal, até as decisões, e mostrarmos que ele foi responsável. E outra coisa, tirarmos aquilo que ele levou para mostrar que o crime não compensa. Esta é outra questão. Porque mesmo que a gente prenda alguém com milhões de valores que ele levou, ele, nos estabelecimentos penitenciários, ele fica chefe e continua a fazer gestão das empresas que ele tem com o dinheiro do Estado e usufrui o dinheiro do Estado. A Procuradora-Geral da República está de visita a Nampula desde segunda-feira. O Conselho Municipal de Dondo irá investir nos próximos 3 meses mais de 4 milhões de meticais em obras de construção de pontes, reabilitação de vias de acesso e edificação de casas para enfermeiros. Mais de 25 mil pessoas que residem nos bairros de Concito, Macharote e Mandruce, no município de Dondo, em Sofala, vão beneficiar nos próximos 3 meses de 2 pontecas, igual número de casas para enfermeiro e melhoramento de ruas. Nesta terça-feira, foi lançada a primeira pedra para a construção das pontecas neste lugar, fato que deixou a comunidade local bastante feliz, tendo em conta o sofrimento a que estão sujeitos neste momento para atravessar este riacho. Estou muito feliz porque estava a passar muito mal aqui. Caía muita gente, até avós velhas, né? Sim, passavam também, sofriam. Estávamos a cair muito mal, até outra se estragou, pensa mal. Está até abaixo, está no hospital. Um privilégio de população do bairro Concito, porque muitas das vezes a população sempre sofria desse ponte, porque a travessia para naquela marcha não havia travessia aqui, esse ponte sempre as pessoas sofriam muito. É uma grande alegria, porque estávamos muito preocupados com a população para a travessia. Então, embora que era uma ponteca precária de madeira, mas nesse processo que realmente vamos ter a ponte de Bitão, já é uma hora para nós, e nós também realmente pedimos para que aumentasse a 2 metros para passar o turismo e tal, o que é. Ainda hoje, a entidade lançou a primeira pedra para a construção de 2 casas para os técnicos locais de saúde, com vista a permitir que os mesmos sejam mais próximos dos utentes. E praticamente estamos a cumprir o nosso manifesto eleitoral. E assim, são casos para finalizar. E nós já vamos a 100% daquilo que foi planificado. O partido no poder do Zimbábue afirma ter recebido uma carta do maior partido da oposição a sugerir um governo inclusivo, a modelo do Quênia. O presidente Emmerson Mnangagwa diz que este assunto só pode ser atendido depois das eleições de julho. De acordo com o jornal zimbabueano Herald, o porta-voz do governo de Zimbábue, George Charamba, revelou que Nelson Chamisa, líder do maior partido da oposição, terá escrito uma carta ao presidente zimbabueano Emmerson Mnangagwa para pedir o governo de união ao modelo do Quênia. Em reação ao pedido, o presidente Mnangagwa manifestou o desinteresse, tendo dito que só pensaria nesta questão depois das eleições presidenciais marcadas para 30 de julho. Mnangagwa mostra-se confiante no escrutínio que se aproxima, tendo dito que o Zimbábue estaria no poder depois das eleições e nada mudaria isso. Mnangagwa disse que ZANU-PF é o partido que dita tudo o que acontece no Zimbábue e tem o voto do povo. Por sua vez, Nelson Chamisa, sucessor do falecido líder do MDC, Morgan Tsvangirai, garantiu aos zimbabueanos que, se ele vencer as eleições, até os indianos e europeus iriam ao país à procura de emprego com pastores de gado. 180 prisioneiros evadiram-se da prisão na sequência de um ataque feito por um grupo armado na Nigéria. Evasões prisionais são frequentes na África Ocidental, onde a segurança tem sido fragilizada por ataques jihadistas. Homens armados já atacaram no domingo uma cadeia civil na cidade nigeriana de Minna, tendo permitido que mais de 200 prisioneiros escapassem das celas.
Segundo o oficial dos serviços de prisão, 30 prisioneiros foram recapturados e 180 prisioneiros continuam à solta. As autoridades prisionais iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias do ataque e evasão. Reforçar a segurança na Nigéria foi uma das principais promessas do presidente Muhammadu Buhari quando venceu as eleições de 2015. Buhari manifestou interesse em concorrer ao segundo mandato nas eleições presidenciais marcadas para fevereiro de 2019. Centros de prisão da África Ocidental têm registrado o maior número de evasões e a segurança em geral tem sido fragilizada pelos ataques de vários grupos extremistas como Boko Haram. Momento para mais uma pausa no Jornal da Noite. Nós voltamos, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas do país. Começamos pela cidade de Maputo, que poderá ter uma máxima de 25 graus Celsius, mínima de 13 graus. Para Xai-Xai, a previsão de 24 de máxima, 15 de mínima, 22 de máxima para Inhambane e uma mínima de 18 graus. Para a cidade da Beira, a previsão de 25 de máxima, de 18 de mínima, 26 de máxima para Quilimane, 17 de mínima, alguma chuva. Chimoio poderá ser a cidade mais fresca do país, com uma máxima esperada de 20 graus Celsius, mínima de 11 graus. Para Tete, a previsão de 28 de máxima, 18 de mínima. Mais ao norte do país, a previsão de 26 de máxima para Nampula, 18 de mínima. Pemba poderá ser a cidade mais quente, 29 de máxima, 19 de mínima. E Lixinga com uma máxima esperada de 22 graus Celsius e uma mínima de 13 graus. Tem acesso ao aplicativo STV Play através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda à sua App Store ou à Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abra a aplicação e registre-se seguindo as instruções. Veja os vídeos mais recentes. No seu computador, aceda ao endereço play.stv.co.mc e registre-se seguindo as instruções. Se já estiver registado, introduza apenas os dados da sua conta. Funções da app. Através do menu, você pode ver os vídeos de entretenimento e informação e reviver os momentos marcantes dos shows, guardar os seus vídeos favoritos, enviar fotos, mensagens e vídeos para nós. STV Play, mais próximo. Na cidade de Pemba, a arte Maconde é uma grande atração para turistas. Aqui, a madeira toma várias expressões artísticas. Esse tipo de animal apanha num... é um mato grande mesmo. Mato fechado. Esse tipo de animais. E apanha também característica dessas cores. Logo mostra que é um mato fechado. As estâncias turísticas, a Praia do Wimbe, são um cartão de visita dessa cidade. São cerca de 75 estabelecimentos de alojamento, desde hotéis até lodges. O investimento turístico em Cabo Delgado é uma aposta. São 24 estabelecimentos em obras, que estão avaliados em cerca de 2 mil milhões de meticais. O nosso destino é a Ilha do Ibo, mas para lá chegar são horas de viagem. A nossa vista frontal via-se o crepúsculo vespertino. Era o cair dos últimos raios solares e o começo da noite. O cair da noite, a estrada sem iluminação e esburacada, obriga-nos a interromper a viagem. Chegamos na zona tampão. Cruzamos o distrito de Kisanga. Chegamos ao local da travessia para a Ilha do Ibo. 6 horas da manhã.
e a maré muito baixa. Nós prevíamos chegar a este lugar, que é em Kisanga, por volta das 20, 21 horas de ontem, mas só hoje aí conseguimos chegar porque dormimos em Macomia, um outro distrito que fica a quase 100 km daqui. Agora vamos fazer a travessia para a ilha do Ibo. Como vê, a maré está muito baixa. Agora vamos andar a pé até ao barco. Tivemos que trocar de roupa e até mesmo dobrar as calças, que é para poder permitir a travessia. A ilha do Ibo é parte das 28 ilhas que compõem o arquipélago das Quirimbas. Um lugar que faz parte dos 5 melhores destinos turísticos de Moçambique, junto com Gorongosa, Bazaruto, Maputo e Niassa. O mar muito calmo marcava o preparo da nossa travessia. Tomamos o rumo que nos leva até Ibo. Contemplamos as águas cristalinas, as belas paisagens, a cumplicidade entre o céu e o mar. As ilhas desta área formam uma linha quase contínua. A ilha do Ibo foi a primeira capital da província de Cabo Delgado. É atualmente habitada por cerca de 8.000 pessoas. A população vive maioritariamente de pesca. Uma outra atividade que data de séculos é a produção de café. Este residente do Ibo é produtor de café já há longos anos. Este é o café consumido nas instâncias turísticas que aqui existem. O turismo, quando vem um turista, procuraram saber o que é a história do café do Ibo e procurar saber a planta e assim a capacidade da produção. Até hoje já estamos com um número de 120 membros, contando com o posto de Quirimba. E já temos este ano aqui uma média de 6.500 plantas novas, que já estamos à espera da época chuvosa, pormos já no campo definitivo. Para o nosso espanto, este café é exportado anualmente para a Itália. Nós levamos nossos produtos para lá. Havia muita gente que trazia um café, mas o nosso café foi bem considerado porque eles perguntavam como nós estamos a tratar o café, se usamos produtos químicos, como não dizia que não, o nosso café. O café é simplesmente natural, é um café que nós já estamos a produzir normalmente por ano 2 vezes, se a chuva der bem. Não podemos 3 vezes como em outros países. E também quem aprovava dizia que este sabor é muito diferente do outro café, sabor é muito diferente do outro café. Então muita gente concorria ao café do Ibo. Desperta-nos a curiosidade de provar. E sim, é café puro e muito saboroso. O que há de biodiversidade também há de acervo histórico. A ilha do Ibo é caracterizada por ter grandes edifícios rústicos que marcaram a era colonial. Este edifício é a Fortaleza do Ibo. Era aqui que eram presos os escravos e onde acontecia o comércio entre os portugueses e os árabes. Muitos outros edifícios ao longo da ilha marcaram ou são um marco da era colonial. Vamos agora conhecê-los a detalhe e passo a passo. Um lugar isolado durante séculos, remoto e afastado dos circuitos comerciais. A Fortaleza do Ibo guarda até hoje as marcas da era colonial, celas, canhões e escritas rupestres que testemunham a antiguidade. Uma igreja católica muito antiga, edifícios antigos que eram entrepostos comerciais fazem a guarda sobre as águas. Para entender melhor a história, conversamos com o régulo local, um dos mais velhos habitantes da ilha. Nos tempos existiam aqui esses tribunais que estão em Pemba, saiu daqui para Pemba. Finanças, saiu daqui para Pemba. Na altura, não havia governador na altura, mas aqui houve essa personalidade. Retomamos já as notícias no Jornal da Noite e agora olhar sobre o desporto. O Ferroviário de Maputo já conta com os préstimos de Luís Parking para o seu plantel para atacar o objetivo da conquista do título. Nelson Santos diz que ainda espera por mais um reforço. Luís Parquim é o único reforço que o Ferroviário de Maputo conseguiu contratar até este momento, na janela de transferência de inverno. Parquim trocou a União Desportiva de Songo pelas locomotivas da capital do país e já agrada o maquinista principal, Nelson Santos. É um jogador que já foi meu jogador, que eu conheço perfeitamente. É um jogador que vem acrescentar qualidade, vem acrescentar
mais uma opção nas nossas pretensões em termos de campeonato. Apesar de reconhecer as qualidades da mais recente contratação, Nelson Santos quer mais 1 ou 2 reforços. Um treinador nunca está satisfeito, quer sempre mais jogadores. Vamos aguardar para ver se conseguimos atacar pelo menos mais um jogador. Caso isso não seja possível, vamos para a luta com estes jogadores. Nesta janela, o Ferroviário de Maputo dispensou 8 jogadores, com destaque para Timb, Simplex, Adebayor e Lukman. O técnico Locomotiva justifica a saída de muitos jogadores e a contratação de poucos. Como toda a gente sabe, só podem jogar 11, só podem ser convocados 18, e havia jogadores que tinham que jogar para crescerem, para evoluírem. Havia jogadores que estavam um bocadinho desmotivados porque não estão habituados a jogar tão pouco tempo. Está mais motivado assim e acima de tudo temos um ambiente saudável dentro do nosso balneário. Afastado da Taça de Moçambique, o Ferroviário só volta a competir dentro de 8 dias e a paragem de 20 dias serviu para fechar lacunas existentes. Devido ao facto de competirmos de semana a semana e às vezes a meio de semana não tínhamos tempo suficiente para isso, e aproveitamos acima de tudo também para corrigir e para melhorar alguns aspectos táticos. O Ferroviário de Maputo lidera o Campeonato Nacional, o Moçambola 2018, com 22 pontos ao cabo de 10 jornadas. E o nosso país já está a preparar o Campeonato Africano de Basquetebol em femininos, sub-18. Shania Pinto, do Quinta dos Lombos de Portugal, e Noemi Massing, do Master School dos Estados Unidos da América, são as grandes baixas da seleção feminina de basquetebol sub-18 para o africano da categoria, prova que terá lugar de 29 de julho a 5 de agosto em Maputo. Na sua história, Moçambique conquistou 7 medalhas, das quais 2 de prata e 5 de bronze, em campeonatos africanos de basquetebol feminino na categoria de sub-18. Este ano, a jogar em casa, a fasquia é elevada, o ouro. Ouro que escapou-nos por pouco em 1996, numa final dramática perdida para o Mali, adversário com força no continente, e que este ano vai disputar o Mundial Sub-17 na Bielorrússia. Um dos maiores adversários é a capacidade que nós temos que integrar mais em termos de atletas, mais em termos de altura, e termos mais capacidade de rodagem em termos de jogos, porque o que acontece é que nós vamos ao africano e encontramos as duas equipes fortes, que é o Mali e o Egito, que vêm de um Mundial de Sub-17. Então vêm para o africano sub-16 já rodados e com um outro nível de basquete, e nós temos que trabalhar para superar isso. Moçambique parte para o Campeonato Africano de Basquetebol na categoria de sub-18 com 2 baixas de vulto. Trata-se de Shania Pinto, jogadora que este ano foi vice-campeã em Portugal pelo Quinta dos Lombos, e Noemi Massing, a evoluir atualmente no Master Schools dos Estados Unidos da América. As 2 jogadoras vão para um processo de operação. A estas baixas acrescem-se incertezas. Carla Budani, jogadora do Algés de Portugal e que no ano passado foi MVP no campo de treinos da NBA, e Esther Gomes, melhor jogadora do campo, estão a recuperar de lesões. Vamos falar da Shania, que é uma jogadora experiente, já esteve na seleção A, e a dar um outro valor e outra motivação àquilo que é esse grupo de trabalho, mas acreditamos que nada é impossível. Preocupações à parte. Há agora e até o dia da competição que encontrar soluções no grupo, que nas unidades de treino tem trabalhado a recuperação de força e os aspectos tático-técnicos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está tudo dito em termos de notícias no Jornal da Noite. Nós voltamos a cruzar numa próxima oportunidade. Desejo a continuação de uma noite feliz.